possível. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje nós nos deparamos com um texto que mostra o poderio de Deus, que mostra o poder de Deus sobre o céu, sobre a terra, que mostra o poderio de Deus sobre aquele ser mais poderoso que tenta o tempo todo destruir o reino de Deus, que tenta o tempo todo destruir aquilo que o Senhor, o bom Deus, deixou para nós. É importante que nós católicos tomemos consciência de fé, abramos o nosso coração e nos deixemos diligentemente sermos conduzidos por Deus. Mas para isso é preciso que nós vivamos com profundidade e com presteza a fé que o Senhor, o bom Deus, nos deu. A fé que deve crescer em nós. A fé que deve de verdade em nós ser uma fé robusta, capaz de nos manter de pé em meio às intempéries e os problemas da vida. Quem tem uma fé pequena, diminuta, com a maior facilidade logo desiste de Deus, das coisas de Deus, logo desiste de servir a Deus. Quem tem uma fé um pouco mais forte, não vacilante, essa fé serve para segurar a pessoa de pé. Essa fé serve para que a pessoa possa de verdade permanecer e estar em Deus. Essa fé serve para que o cristão, ele possa de verdade não se deixar abater. Mas como ter fé? A primeira coisa é rezando. A gente aumenta a fé na medida em que a gente pede a Deus a fé. Na medida em que a gente pede a Deus a fé, essa fé aumenta em nós. E vejam quantas vezes você em sua vida pediu a Deus a fé. Quantas vezes nas suas orações você pediu ao Senhor, o bom Deus, o dom da fé. Porque a fé nós recebemos no nosso batismo, mas recebemos de um modo pequeno, ínfimo. E ela vai crescendo na medida em que nós vamos rezando e de Deus nos aproximando. Muitas vezes eu fico a observar que as pessoas até têm uma boa vontade de servir a Deus, mas por rezarem mal, logo perdem o encanto, porque não cresceram, porque não aumentaram a fé. E a fé é aquilo que de mais santo, que de mais precioso nós temos dentro de nós. E não podemos de modo nenhum permitir que essa fé morra, permitir que essa fé esmoreça, permitir que essa fé diminua ou quem sabe até se apague. Se vocês olham o texto santo da liturgia de hoje, nosso Senhor fala de um modo tão duro. Eu considero essas palavras de nosso Senhor aqui as palavras mais duras da Sagrada Escritura. Ó gente sem fé e perversa. Uma vez, ao estudar a exegese desse texto, um teólogo famoso chamado Joaquim Jeremias, ele disse assim:
Nosso Senhor chama o povo de perverso, porque é impossível contemplar o mistério da cruz e não despertar para a fé. Quem não desperta para a fé, contemplando o mistério da cruz, tem um coração perverso, não aberto para Deus. Viver a fé, nós vivemos ela de tantos modos e de tantas maneiras. E por incrível que pareça, esse momento da meninice de vocês, da juventude de vocês, é um tempo que deve marcar a vida de vocês, porque é uma forma de se aproximar de Deus e de viver a fé no Senhor, o bom Deus, todos os dias da vida. Ao longo dos anos, ao longo do tempo, a gente vai crescendo e muitas vezes a gente vai perdendo o encanto por as coisas pequenas, por as coisas santas. Foram tantas as pessoas que já passaram aqui pelo altar do menino Jesus, de um modo incontável. E todos, sempre com o tempo, quando olham para trás, dizem assim: oh, que saudade daquele tempo. Por esses dias, eu fui em São Paulo semana passada, e lá me encontrei com um dos mestres de cerimônia da nossa paróquia, da comunidade do Sagrado Coração. E fomos numa igreja de São Luís Gonzaga. E a gente contemplando aquilo tudo ali. E aí eu lembrava e dizia assim a ele: quando você olha para trás, o que é que você tem mais saudade? E aí ele me dizia assim: olha, padre, de servir ao altar. Luto sempre para pelo menos não ficar nem um domingo sem ir à missa. E ao longo desses anos todos sempre me manda, roda a roda me manda foto assim, participando da Sagrada Liturgia, participando da Santa Missa. Por quê? Porque é um tempo que marca a gente. Porque é um tempo que forja o nosso coração. E é um tempo que quando passar, não voltará mais atrás. Vejam, eu nunca fui acólito na minha paróquia. Nunca fui coroinha. Eu comecei a servir ao altar depois que eu entrei no seminário. Na minha época de jovem, de menino, eu vivi em 2 movimentos. Na pastoral da música, cantando no coral, e na Legião de Maria. Mas quando eu olho para trás, na minha adolescência, são os momentos que mais me causam saudade. Olhar lá atrás e ver como foi bonito despertar a minha fé naquele momento, que forjou o meu caráter de tal modo que até hoje eu colho os frutos daquela vivência lá atrás. Uma vida cheia de sonhos, de alegria, de felicidade de servir a Deus. Uma vida com tanta alegria de compreender o mundo com um olhar totalmente encantado. O mundo dos adultos, como diz um grande filósofo, ou melhor, um grande pensador francês, Exupéry, ele diz com muita dignidade assim: o mundo dos adultos é um mundo chato. Por quê? Porque não tem mais o encanto da pueridade, não tem mais o encanto da juventude, do ser menino, de olhar a vida com alegria. E eu peço a vocês que hoje voltam a servir ao altar de nosso Senhor Jesus Cristo, que tenham carinho pelo que vocês fazem, que não façam o serviço obrigado, porque a mãe obriga,
ou porque o pai obriga. Não. Mas façam um serviço por amor. Tenham a alegria, tenham docilidade de servir a Deus. Porque enquanto nós servimos a Deus no altar, servimos a Deus na igreja, o Senhor, o bom Deus, vai nos forjando, vai nos protegendo, vai fazendo com que a gente vá de verdade crescendo e amadurecendo na fé, para que lá na frente, quando o nosso tempo venha passar, quando a gente venha perder aquele ministério tão santo dado por Deus, a gente, ao olhar para trás, não venha chorar e lamentar o tempo que perdeu. Sirvam a Deus com alegria. Olhem essa realidade do altar como algo feliz, como algo alegre, na obediência a Deus, onde vocês, como acólitos, buscam servir a Cristo na figura do sacerdote, pegando naquilo que é mais santo, naquilo que é mais sagrado, naquilo que é mais digno. Eu dizia por esses dias, assim, olha, um dos serviços mais santos e mais bonitos da igreja é servir ao altar. Mas se torna uma graça totalmente especial quando eu sou escolhido por Deus para conduzir todo o culto divino na terra, toda a liturgia na terra, servir ao corpo e o sangue do meu Deus, participar do mistério da morte, paixão e ressurreição de Cristo. E não existe um mistério maior na Igreja de Cristo do que o ministério do altar do Senhor, o bom Deus. É aqui que a nossa vida é desvelada. É aqui que nós encontramos o segredo da vida, apesar da nossa pequenez, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas misérias. São tantos acólitos, são tantas ancilas, coroinhas e martinhas, que muitas vezes nós não conseguimos dar conta de um atendimento mais personalizado, de ter tempo para conversar e falar de Deus, devido a tantas obrigações do pastoreio. Mas eu peço a vocês assim, sirvam a Deus com amor, sirvam a Deus com carinho, desde a vestimenta. Nunca venham para o altar com a roupa bagunçada, com o cabelo bagunçado. Por esses dias, eu fui celebrar em uma comunidade, e olhando para a ancila com o cabelo praticamente solto, eu disse assim, minha filha, o que é que a gente diz, como tem que ser o cabelo? Ela dizia amarrado. Eu disse, por que você não amarrou? Aí ela me dizia assim, padre, porque eu estou sem vontade. E eu dizia, vá amarrar. Nem sempre a gente faz aquilo que a gente tem vontade. A gente tem que fazer aquilo que é próprio da nossa condição. Estar asseado, arrumado, servir direitinho, aprender a fazer as coisas. É tão feio quando a gente vê um acólito aqui, um coroinha, que tantos anos do altar ainda se perde. Mas por que se perde? Porque não se dedica com carinho. Porque se perde, porque muitas vezes não tem interesse. E é importante que vocês aprendam a fazer as coisas com zelo, com dignidade, com presteza. Aprendam a respeitar aquilo que é sagrado, o altar, o sacerdote, a palavra de Deus. Compreendam que é um momento de ouro na vida de vocês e que vocês devem crescer com dignidade, na amizade com Cristo, para que um dia vocês possam chegar aos céus. Muito mais do que um status de ser acólito, o serviço ao altar deve ser para nós uma alegria espiritual, de buscar viver próximo de Cristo,
não só do corpo, mas principalmente do coração. Que o Senhor, o bom Deus, nos ajude, nos ilumine e faça que assim nós possamos crescer e despertarmos dignamente para a fé. Que o Senhor, o bom Deus, nos ajude para que tenhamos força para fazermos todos os dias o reino de Deus acontecer a partir da nossa abertura, da nossa obediência a Deus. Quem quer servir a Cristo, serve como Cristo na obediência. Não existe serviço a Deus sem obediência. Não existe serviço a Deus sem se cumprir as normas do serviço a Ele. E é tão bonito porque o Senhor, o bom Deus, Ele é exigente. É tão bonito porque o Senhor, o bom Deus, Ele exige de nós responsabilidade, compromisso, e morre de ciúme de nós. E vejam que sempre que um coordenador, que alguém responsável por uma escala, faz a escala e coloca lá o teu nome, é porque Deus quer que você esteja lá no altar servindo a Deus. E quando você não cumpre o compromisso, você está sendo desobediente a Deus. E é importante que nós tomemos essa consciência para podermos crescer na fé, levarmos uma vida santa e assim chegarmos aos céus.